de começar. Porque hoje é muito importante para esse canal, para a espiritualidade e para todo o potencial que tudo isso tem. Porque hoje será feito um sistema de vídeo que com certeza vai chamar, é para chamar muita atenção, tá? Aqui eu já venho adiantar que haverão muitos religiosos fanáticos, doutrinados, mistificados, exagerados, extremos, violentos, pré-julgadores, prepotentes, que irão ir contra essa intenção de ajudar, de informar. Portanto, é necessária a nossa paciência, a nossa calma, a nossa perseverança. O nosso agir pode mudar vocês, pode mudar o comportamento de vocês, pode mudar tudo, né? Tudo, tudo mesmo. A gente veio aqui hoje para instruir de uma forma que não seja muito vista totalmente, né? Regularmente, e não com certo renome. Aqui a intenção desse vídeo aqui é de instruir vocês, tudo bem? Portanto, aqui quem fala hoje com vocês é Kenaton, tá? Sim, o próprio faraó da antiguidade que trouxe sobre o Uno Criador, um faraó que não permitiu que no seu reino, sob o seu comando, em sua cidade, na capital, não houvesse fome, falta de educação, perigos e por aí vai, certo? Isso não é se achar, é apenas o que foi, tudo bem? Este que, além de Akhenaton, também foi Kardec. Isso mesmo, aqui quem vos fala é o mesmo espírito que um dia foi Akhenaton e que também foi Allan Kardec, certo? Nossa, que sensação. A gente veio aqui. Uau! A gente veio aqui porque
É necessário que a gente traga formatos novos e de acordo com a modernização atual. Não se basta somente em palestras, em conteúdos que funcionam sim, mas também experimentaremos realizar diferentes formatos de vídeos. Tudo bem? E este formato aqui que eu hoje, canalizado com o médio Otávio, venho trazer um formato de perguntas e respostas. Tudo bem? Onde dessa vez, mas isso não inibe que vocês perguntem, mas que ele fez essas perguntas, tudo bem? São 15 perguntas sobre o mundo espiritual. Isso é para fazer totalmente uma alusão ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns, onde são realizadas perguntas e os espíritos acabam respondendo. Tudo bem? E aqui é a mesma premissa. E sim, está sendo usado o nome que eu tenho. Não se preocupe com isso. Está tudo bem. O meu nome, não se preocupe com isso. Não vai acontecer também. Pelo contrário. O meu nome que eu tenho, esse momento que a gente para conversar, tá? São comunicações porque eu estou canalizado. Tudo bem? Os meus pensamentos, eles acabam estando canalizados com a mente do médium, tá? Nós nos misturamos e a gente consegue se comunicar mentalmente. Tudo bem? Depois eu irei esclarecer um pouco sobre o que ele pensou. Mas sim, estamos usando um pouco do nome, do que eu fui e da importância que eu tenho, principalmente para o espiritismo, para que eu possa trazer um pouco mais de importância, para que chame a atenção de vocês. Tudo bem? Que para que vocês olhem aqui mesmo. Então vai estar sim no título desse vídeo, canalização com Allan Kardec, tá? Este médium aqui ele tá até com receio, porque ele acaba tendo medo, uma certa presunção assim de medo de como isso pode ser reagido por vocês, de como isso pode ser interpretado, seja como uma mistificação, seja como animismo, não é? O que coisa da cabeça, loucuras, viajou na maionese. Porém, ele já sabe, ele já tem a ideia que na verdade ele não precisa se preocupar com isso, porque nem aceito isso daqui vai ser, né? Eu já digo, já adianto que não será aceito, porque muitos vão se questionar: ah, como pode? Canalização com Allan Kardec, questões de quanto energético, ou o médium não vai aguentar de alguma forma, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Limitações, doutrinas, crenças limitantes. Portanto, este é um trabalho que está iniciando. Fique feliz mesmo. Este é um trabalho que está iniciando do mesmo que ajudou a trazer um pouco do que foi feito para formar a doutrina espírita, para quebrá-la em alguns aspectos, para mostrar a vocês um pouco de onde vocês estão precipitados, onde vocês levaram ao extremo, ou fizeram de forma errada, ou não estudaram direito o que eu trouxe. Tudo bem? Então, que comecemos da mesma forma como foi feito nos livros,
antigamente. Aqui estão 15 perguntas na tela do computador e eu irei responder as 15. Tudo bem? Que o trabalho do Pai Altíssimo seja feito, certo? Não se preocupe, não precisamos disso agora. Vamos para a pergunta número 1. O que são os espíritos? Tá? Esse vídeo também é para atender o pessoal que não entende muito, que não tem conhecimento ou embasamento algum. O que são os espíritos? Para você, irmão evangélico, católico, cristão, judaico, de qualquer linhagem espiritual que seja, tá? Para você também o budista, espírita, que talvez possa ter um outro tipo de interpretação. É para todos, tá? Até para os que não possuem religião, ateus, agnósticos. Tudo bem? Não há problema. O que são os espíritos? Isso está no livro dos Espíritos. É o princípio inteligente do universo. Todo fenômeno inteligente que vocês conhecem, que acontece, tudo bem? Todo fenômeno que você interpreta como inteligente, minimamente pensado, seja por uma inteligência intuitiva, tá? De intuição, aquela inteligência mais rudimentar, né? Eu irei falar com a comunicação mais simples para que vocês consigam entender melhor, para que isso atenda todos os públicos. Tanto de ações que venham de uma inteligência intuitiva, como as que venham de uma inteligência racionalizada, de razão do cérebro, tá? Ou de instintiva, como a de um animal, são todos espíritos, certo? E aqui vai um conhecimento que possa até ser mal visto aos olhos de todos, as catástrofes naturais, tá? Algumas catástrofes naturais, formação de planetas, galáxias, tá? Criação de vida, todo tipo de ação inteligente ou advém do Criador, de Deus, tudo bem? Ou advém de um espírito ou de ambos, tudo bem? Porque nós somos co-criadores do Pai. O Pai está em nós. Quando nós criamos, o Pai cria junto, tudo bem? O que você faz está tendo o agir de Deus ali quando você cria algo, tudo bem? Um planeta, uma vida, porque existem espíritos capazes de criar vida, tá? A partir de determinada evolução de um espírito, ele é capaz de criar vida. E como isso a gente tem exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é um espírito que está tão uno conectado a Deus que ele pode criar vida. Tudo bem? Existem espíritos aqui no planeta encarnados que foram criados por Jesus. Tudo bem? E não diretamente por Deus. Mas lembrando que quando Jesus cria, Deus cria junto. Tudo bem? Estamos entendidos? Esses são os espíritos. É o princípio inteligente do universo. Tudo que há inteligência advém de Deus ou de um espírito. Tudo bem? Tudo que demanda inteligência. Tudo bem? Não caio na questão do acaso, que também é abordado no livro dos Espíritos, onde que a criação do planeta ou do universo veio de um acaso, tá? Porque o acaso é o nada e o nada não existe, tudo bem? O nada não existe, o acaso não existe. Vocês não existem como uma anomalia. Vocês não existem porque simplesmente, puf, aconteceu. Não é por isso, tudo bem? E não estranhe um espírito falando com gírias ou com determinada comunicação que é do planeta, tudo bem? Porque aqui os meus trejeitos e os trejeitos do médium, eles se misturam, homogeneizam, tudo bem?
Eu uso os conhecimentos do médium para trazer para vocês. Tudo bem? Eu não consigo passar por uma canalização consciente, que é esse o processo, passar um conhecimento que ele não tem. Tudo bem? Ele não terminou o livro dos Espíritos, ele não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não leu o livro dos médiuns. Logo, eu não consigo passar um conhecimento que ele não tenha, que esteja ali. Tudo bem? É como se eu encaixasse os conhecimentos que ele tem no arcabouço mental dele, na parte onde fica guardado os registros mentais dele, o conhecimento dele. Eu só consigo passar o que está ali. Eu encaixo as peças, formo um quebra-cabeça e ele passa a mensagem. Tudo bem? Eu não consigo passar para vocês algo que ele não sabe, a não ser que seja por uma incorporação inconsciente, onde eu tive a consciência dele e eu assumo. Tudo bem? Então, isso são os espíritos. Tudo bem? Nada aqui de vocês é por acaso, tá? Criação do planeta, criação de vocês como vida, um tufão que aconteceu, um furacão, um terremoto, tá? Algumas coisas são totalmente planejadas, tá? Questão número 2, o que é o mundo espiritual, tá? O mundo espiritual é o mundo primitivo, o mundo original, né? Como tá, por exemplo, no livro dos Espíritos. O mundo que pré-existe a tudo, que resiste a tudo, que independe do mundo físico. Esse é o mundo espiritual, o mundo onde os espíritos vivem, os espíritos encarnados, não é? Mas isso mesmo assim é um negócio muito subjetivo, uma explicação muito vaga, tá? Posso desenrolar aqui com você muito sobre o que é o mundo espiritual, porque ele possui diferentes formas, diferentes realidades, tá? Em diferentes dimensões de como é o mundo espiritual e cada lugar funciona, claro, tudo dentro das leis universais, cósmicas de Deus, mas ele funciona de formas diferentes, tudo bem? Em cada ambiente, em cada dimensão, em cada faixa vibratória, tá? Mas as leis cósmicas de Deus, elas prevalecem sobre todos, tudo bem? Deu para entender o mundo espiritual um pouco? Não dá muito para explicar, tá? Eu posso explicar um pouco sobre o que é o mel da terra, tá? Como que é uma colônia espiritual, o inferno, o céu, mas isso está nas perguntas mais para baixo, tá? Então, pergunta número 3. Como é a estrutura de um espírito? E essa é uma pergunta muito interessante, tá? A estrutura de um espírito, meus caros, eu vou falar um pouco para vocês sobre os 7 corpos do seu espírito, tá? O primeiro corpo, que é o corpo de vocês encarnados, que é o corpo físico, tudo bem? Este corpo de carne, certo? Corpo físico de carne que este médium encarnado tá. Corpo físico, o primeiro corpo. Segundamente, nós temos outro corpo que é físico também, mas que ele está numa vibração diferente. E como ele vibra em uma outra faixa energética, vocês não conseguem interagir com ele assim, tipo de ver, eu tô vendo este segundo corpo, vocês não conseguem, que é chamado de duplo etérico, ou corpo etérico. Tudo bem? O duplo etérico é como se fosse um corpo energético, tá? Isso é um corpo que apenas encarnados possuem. É um corpo onde está os seus chakras, tá? E que ele é responsável por toda a vitalidade do seu corpo, por fazer os seus órgãos funcionarem, tudo bem? Os chakras que estão no seu duplo etérico fazem todo o seu sistema endócrino funcionar, tudo bem? Então, toda a sua vitalidade, toda a sua imunidade, tudo bem? Todo o seu ectoplasma, ele está tudo no seu duplo etérico. Ele é quase como se fosse a sua fonte de energia vital, de vitalidade. Sem ele, o seu corpo físico ele morre. Tudo bem? Vocês não conseguem viver muito tempo, tá? Vocês até conseguem, mas ficam extremamente prejudicados sem um duplo etérico. Tudo bem? Então, esse é o segundo corpo. Como terceiro, nós temos o perispírito, certo? Ou psicossoma, ou corpo espiritual, ou corpo astral. O nome não importa.
tudo bem? Este corpo você é um corpo físico, certo? Movido pelo seu duplo etérico, e dentro do seu corpo físico está o seu perispírito, o seu corpo espiritual, certo? Este ainda não é o seu espírito. O seu espírito ele está dentro do perispírito, do corpo espiritual, tudo bem? Vou falar corpo espiritual para que vocês entendam de uma forma mais fácil. Esse corpo espiritual, ele é, como eu posso explicar para vocês de uma forma mais simples, mais singela? Ele é um corpo muito mais leve, muito mais fluídico, sabe? Ele é meio vaporoso aos olhos dos encarnados. Por isso que muitas visões de fantasmas que a gente acaba tendo, que os encarnados, vocês que estão aqui em corpo físico, acabam tendo, vocês veem espíritos como sendo até meio transparentes. E isso se dá por conta do perispírito, porque a vibração energética dele é tão diferente, é tão mais leve que a de vocês, que aos olhos de vocês eles são bem meio que vaporosos, eles são quase transparentes, meio transparentes, um pouco transparentes, tá? Mas aos nossos olhos eles não são bem assim, tá? Mas o perispírito, meus irmãos, o corpo espiritual, ele é totalmente moldável pela sua mente, tá? A mente do espírito de vocês de verdade. Ele é totalmente moldável, tudo bem? Lembrando que entre o seu corpo físico e o corpo espiritual está o cordão de prata que liga vocês dois, tudo bem? E este corpo espiritual, ele também possui chakras e ele é uma cópia do corpo físico, tudo bem? Ou melhor, o corpo físico é uma cópia dele, tá? E ali tem os seus órgãos, da mesma maneira, tem o seu cérebro, tudo bem? Então existe uma cópia desse seu corpo físico, que é o seu corpo espiritual, tudo bem? E esse corpo ele pode ser mais pesado, pode ser mais leve, tá? Tudo depende da evolução moral do espírito, do quão bonzinho ele é. Quanto mais bonzinho, mais leve é o corpo espiritual dele, tudo bem? E quanto mais complicado, mais pesado, tudo bem? E isso influencia inúmeros fatores, tá? Por exemplo, se o seu corpo espiritual ele é muito denso por você ser uma pessoa complicada mentalmente, você é uma pessoa chata, negativa, grossa, arrogante, prepotente, ególatra, ego muito alto, orgulhosa, ele vai se densificando, ficando cada vez mais materializado, mais pesado. Assim você pode não conseguir voar, tá? Porque está muito pesado, você não consegue flutuar, não consegue voar lá no plano espiritual, entende? Pode fazer com que seus órgãos voltem a funcionar intensamente, como quando vocês estavam encarnados. Vocês passam a sentir frio ou calor, certo? Porque literalmente os órgãos de vocês passam a funcionar do outro lado. Sendo que quem tem um corpo mais leve lá, os órgãos muitas vezes estão parados, não funcionam. Os espíritos não precisam dos órgãos, eles apenas estão ali no corpo espiritual, certo? Mas quando vocês são muito densificados, muito pesados, o corpo de vocês funciona, tudo bem? O órgão funciona e aí é mais complicado, é mais chato, é mais ruim, né? Não é tão confortável quanto você ser um espírito leve, certo? Ter um corpo espiritual leve, certo? Tudo bem? Deu pra entender? Deu pra compreender? Agora, vamos falar um pouco. Foi uma explicação bem vaga sobre perispírito, tudo bem? Sobre o corpo espiritual. Não se deixe levar por isso. Mas isso aqui é apenas para ser o básico, tá? A função disso aqui é instruir no básico, tudo bem? É instruir no básico do básico para pessoas que não possuem essa instrução, tá? Que não possuem esse conhecimento, tudo bem?
Pergunta número 4. Por que não vemos os espíritos? Por que os encarnados não conseguem ver os espíritos? Os desencarnados, né, no caso. Porque, para quem não sabe, essa é a única diferença, tá? Entre nós. Vocês estão em corpo de carne e a gente não, tá? É basicamente essa a única diferença, tá? Não pense vocês que quando vocês morrerem vocês vão virar anjinhos ou isso ou aquilo. Vocês vão ficar exatamente como vocês são, com o comportamento que vocês têm. A única diferença é que a lembrança de vocês, na maioria dos casos, né, de vidas passadas, vão retornando, tudo bem? Você passa a ser o resultado total de todas aquelas vidas, de todas as suas vidas, tá? Mas essa é a única diferença. Você não vira um anjo ou isso ou aquilo. Você fica exatamente como você é, como você está. Tudo bem? Então deixa essa visão que só porque fulano morreu que fulano deve estar totalmente mudado, ou vírus anjo, certo? Ou coisas do tipo, tá? O espírito de vocês, gente, como eu posso explicar? Tudo no universo ele funciona de determinada forma relacionada à vibração, tudo bem? Tudo é vibração. Os átomos de vocês, os átomos dos seus corpos, dos nossos, tá? Eles, em sua mais profunda composição, são feitos de energia densificada. São energia, é tudo energia. E essa energia, ela vibra em determinada frequência. Não tem frequência de rádio? Frequência de rádio, de satélite. Frequência, certo? A energia de vocês vibra em determinada frequência. Isso a gente chama de frequência vibratória. Tipo assim, faixa energética, uma faixa vibratória, certo? Vamos supor que vocês vibram num número de 1 a 10, que o corpo físico de vocês vibra no número 2. Essa é a vibração de vocês, tá? Vocês vibram no número 2. A gente tá mais acima, a gente é mais leve, tá? Pelo fato de não possuirmos um corpo físico. Então a nossa vibração é 6, certo? A gente é mais leve, a gente está mais alto, a gente está na vibração 6, por não ter o corpo físico. Então o que acontece? Nós que estamos no 6, nós conseguimos ver e sentir tudo que está no 6 para baixo. Quem está no 6, quem está no 5, quem está no 4, quem está no 3, quem está no 2. Que são vocês, tudo bem? Que com o Otávio. Mas o Otávio, que está na vibração 2, não consegue ver e interagir com quem está na vibração 3, 4, 5, 6, por aí vai. Vocês conseguem ver e interagir quem está na vibração equivalente a de vocês e para baixo, certo? Quem está na vibração acima da sua, a não ser que ela escolha se densificar, abaixar a vibração dela, deixar mais pesado para se mostrarem para vocês, a não ser que isso aconteça, vocês não vão conseguir vê-la ou interagir. Tudo bem? Até para quem tem mediunidade, eu tenho clarividência. Vocês só veem quem é permitido ver, tá? Às vezes vocês veem um espírito no quarto de vocês apenas viram um, mas pode ter 2, 3, 4 no seu quarto, tudo bem? Serve para clareaudiência, clarividência, para sentir. Estou sentindo alguém na minha casa. Você está sentindo um, mas pode ter 3, 5, 10. Entendem? Então é tudo parte da nossa escolha, certo? Mas esse é basicamente o motivo, tá? De você. Isso se aplica a nós também, tá? Às vezes tem um espírito muito mais evoluído do que a gente, como Jesus, tá? Jesus, para quem não sabe, é o espírito mais evoluído da galáxia. Então, por exemplo, temos Jesus. Jesus, ele tem uma vibração altíssima, levíssima. Se ele quisesse, nós não conseguiríamos ver ou interagir com ele. Ele poderia passar no meio da gente, encarnado. Não, nós desencarnados. Lá, por exemplo, numa colônia espiritual como Aruanda, ou como nosso lar, ele poderia passar entre a gente ali, se a gente ver, sentir ou ouvir ele.
Só que muitas vezes ele escolhe se densificar, abaixar a vibração energética dele, para que a gente consiga ver e interagir com ele. Entenderam? Então é uma lei que serve tanto para os encarnados como para os desencarnados. Tudo bem? Deu para ter uma noção básica? Questão número 5. Como é um espírito? Ai, 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 ai. Como é um espírito? O espírito, meus irmãos, eles podem ter inúmeras formas, tudo bem? E tudo isso se vai questão. Gente, tive que dar um corte porque eu acabei me perdendo aqui na explicação, fui me balando, tá? Mas depois do perispírito de vocês, tá? Que é o corpo espiritual, existe o corpo mental, tudo bem? Que este sim é o espírito de vocês. Que ele não possui a forma de um ser humanoide, tá? Ele escolhe a forma também que ele quer ter, assim como o perispírito. É como se fosse uma esfera de luz, tá? Vocês são pura luz em essência. O espírito de vocês em essência é luz, tá? É pura luz, tá? Que pode assumir todas e determinadas formas possíveis, tá? Aí o corpo mental é dividido em corpo mental inferior e corpo mental superior. O corpo mental inferior, ele recebe tudo que é concreto, tá? Tudo que é físico, tudo que a gente consegue tocar, ver e tudo mais, entendeu? Então lá, por exemplo, estão seus registros akáshicos, como é chamado no esoterismo, ou registros kármicos, ou toda a lembrança, tá, das suas vidas, desde quando você era um animal, certo, em outro planeta, como toda a sua primeira encarnação como um ser inteligente, sua quinta, sua décima, sua vigésima, sua milésima, tá? Tem tudo em detalhes, toda, é como se fosse toda a sua memória de todas as suas vidas, todos os registros, tudo bem? Ali é os seus registros, tudo bem? No corpo mental inferior, seu arcabouço mental, tá? Nós temos então o corpo mental superior, que ele é responsável por receber tudo o que é abstrato, como Deus, lembrando que o que é abstrato não quer dizer que não exista. Deus não tem forma, a gente não consegue ver, nem pegar, é abstrato. Entendem? Conseguem me entender? E ali é onde está todas as suas virtudes, todas as suas qualidades, tá? Tudo que é bom de você, do seu espírito, está no seu corpo mental superior, certo? Depois disso nós temos o corpo búdico e o corpo átímico, que aí são corpos mais leves ainda. O espírito ele evoluiu, passou de corpo mental para corpo búdico e corpo átímico. Jesus ou Miguel são espíritos, são dois espíritos, tá? Não são a mesma pessoa, o mesmo espírito, que estão no nível de evolução tão grande que vivem em corpo átímico. É como se fosse um feixe de luz pequenininho, entendeu? Estes são Jesus e Miguel, são extremamente sublimes, extremamente leves, tudo bem? Extremamente evoluídos. Questão número 5. Como é um espírito? Essa daqui é interessante, hein? Ai, ai, ai. Nossa, Kardec anima desse jeito? Como pode Kardec falar dessa maneira? Gente, pelo amor de Deus. Eu fui humano como vocês, sou um espírito como vocês, vivo apenas em outra dimensão. Não me leve como um Deus, ou como um anjo, ou algo do tipo. Eu sou apenas Kardec, que fui aqui na Tom, que fui outras vidas e outras vivências. Tudo bem? Pouco importa dessa maneira. Não me deem todo esse tamanho, tudo bem? Não me deem mais méritos do que eu tenho, tá? Questão número 5 aí, como é um espírito? Pessoal, como é um espírito? Tudo varia, tá? Porque por causa do corpo espiritual que eu expliquei na pergunta número 3,
O corpo espiritual, gente, ele possui a capacidade de se alterar, tá? De acordo com a mente do ser, do espírito, tá? Ele é maleável de acordo com a sua mente, certo? Então logo você, com a sua mente, consegue alterar a sua forma. Por isso que a gente fala que clarividência é um negócio muito perigoso, muito fácil de ser enganado. Porque para um espírito que possui alguns ensinamentos básicos, ele consegue mudar a sua forma, se transfigurar em outra forma. E isso é usado tanto para o bem como para o mal, tá? Por isso que a gente fala para vocês não se prenderem a nomes ou não se prenderem a formas, tudo bem? Então, acontece muito, por exemplo, a gente vai fazer um resgate em alguma dimensão inferior que vocês chamam de inferno, né? Cujo vocês chamam de inferno. Muitos de vocês, né? Pelo menos. O umbral ou abismo, tá? O umbral médio, umbral grosso, tá? Acontece, meus irmãos, a gente acaba transfigurando, porque a gente vai resgatar alguns espíritos mais evangélicos, tá? Ou católicos, ou o que quer que seja. A gente pode assumir a forma de um anjo, certo? Um Exu que vai fazer um resgate lá embaixo, assume a forma de um anjo, ou de Jesus Cristo, é permitido, tá? Porque aquele espírito que estava na hora de ser resgatado do inferno, ele não iria aceitar ir com outro que não fosse aquele. Então o Exu, mandado pela luz para ir lá embaixo resgatar determinado espírito, se ele sabe que aquele espírito não vai ir, se ele vier como ele é, como um Exu, ele vai lá e se transfigura na forma de um anjo, por exemplo, ou de Jesus Cristo, ou de Maria, e por aí vai. Para um espírita muito ortodoxo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, ou até Allan Kardec, é totalmente permitido, tá? Não se prendam a formas, tá? Jesus não tem a forma que vocês tanto veem da última encarnação dele, tá? E outra, Jesus é o nome da encarnação dele. Muitos de nós chamamos eles por Sananda, tá? E não por Jesus. Olha que curioso, né? Então, meus irmãos, é puramente por isso, tá? Não se prendam a isso. As vocês, quando se encarnarem, podem assumir formas de outras encarnações. Eu já me manifestei canalizado neste canal e em outros como Akhenaton. E hoje estou aqui como Allan Kardec. Tudo bem? Sem mais? Questão número 6. Tem alguma maneira de eu conseguir ver um espírito? E sim, tem inúmeras, tá? Seja pela mediunidade, ou seja pelo espírito escolher isso e ser permitido, claro, por Deus. Ele se densifica a sua vibração, certo? E assim ele consegue ser visto por você ou por outros, tá? Quem tem uma mediunidade consegue ver, tá? Quando é permitido ou quando o espírito faz isso. Fora isso, você pode ver em sonhos, por exemplo, tá? Ou ter sentidos, tipo, nossa, um vulto, coisas do tipo, tá? Então é totalmente normal você acabar vendo um espírito, certo? Não se espantem, não se assustem. Vocês são cercados, rodeados por espíritos a todo momento, até porque vocês possuem guardas, você possui mentores ou possuem obsessores, tá? Espíritos negativos na cola de vocês, tá? Todo lugar que vocês vão tem bastante espírito. A população de desencarnados é muito maior que a de encarnados, tudo bem? Questão número 7. O que acontece quando eu morro, quando eu desencarno, quando eu deixo esse corpo de carne físico pesado, denso? Tudo depende da sua, de novo, vibração. Tudo no universo, fora desse corpo físico, é lei de atração, tá? Você vai para onde condiz com você, certo? Então vamos pensar que você é uma pessoa muito legal, muito boazinha, não entra em raiva constantemente, é bem controlada, é paciente, é uma pessoa boa, de muito bom coração,
gosta de servir aos seus irmãos, de ajudar, certo? Não tenta fazer o máximo possível para não fazer o mal ao próximo, para não magoar o próximo, é ciente das coisas, da espiritualidade, para onde ele vai, para onde condiz com ele. Por isso que a gente fala que o céu está dentro de você, ou que o inferno ele está dentro de você, os seus próprios demônios, por exemplo. Entende? Porque é isso que vai definir para onde você vai e quem acompanha vocês quando vocês estão encarnados, tá? A companhia de vocês é ditada pelo comportamento de vocês. Então não pense que o anjo da guarda de vocês vai ficar protegendo vocês a toda hora quando vocês escolhem serem maus, tá? E ser mal não é roubar ou matar. É o básico, tá? Que é não se controlar, contar a raiva, contar orgulho excessivo. É praticar a reforma íntima, tá? Tentar ser mais paciente, mais compreensivo, mais tolerante, menos ególatra, menos egoísta, certo? Servir ao próximo, certo? Então, quando vocês desencarnam e vocês se deixam levar por coisas que abalam a sua vibração, que densificam a sua vibração, a sua média vibratória, o seu padrão vibratório, vocês, por isso que a gente fala muito, para vocês não possuírem culpas quando vocês desencarnarem. Não se culpem. Ah, mas eu fiz isso a fulano. Ah, mas eu não consegui, não dei muita atenção pro meu filho ou pra minha filha. Não tem importância, tá? Você vai ter oportunidades de conseguir consertar isso, seja em outra vida ou seja no próprio plano espiritual, tudo bem? Não fiquem preocupados quando desencarnarem, não fiquem preocupados, tá? Não deixa, de boa. Tudo bem, tá? Aceitem, se perdoem, eleve seu padrão vibratório, sua vibração energética, converse com Deus, certo? Que você vai ser resgatado, tá? Mas para isso é necessário que seu padrão vibratório esteja bom. E como que eu deixo meu padrão vibratório bom? Com reforma íntima. Tudo bem? Reforma íntima, certo? Melhorar os seus pontos ruins, querer melhorar, certo? E fazer de tudo para melhorar. Tudo bem? Então, o que acontece quando eu morro é isso, tá? Alguns acabam caindo em perturbações, muito pela culpa, tá? Muito comum a culpa. Isso faz muitos descerem ou assumirem formas, porque lembra do que eu falei que o corpo de vocês, espiritual, vocês desencarnaram. Logo, vocês não têm mais corpo físico nem duplo etérico. O corpo de vocês é maleável pela mente, lembra-se disso? Então, quando você está com a mente desequilibrada emocionalmente, o que acontece? O seu corpo ele fica horroroso, tá? Então, padrão vibratório, gente. Foquem em padrão vibratório para que vocês não desçam e sim subam, certo? Cada vez mais, certo? Essa é a intenção de Deus. Progresso, evolução, beleza? Essa é a função da encarnação, basicamente. Vamos lá, pergunta número 8. Como é o mundo espiritual? Essa é legal, hein? Ai, ai, ai. O mundo espiritual, gente. Eu vou fazer uma curiosidade aqui para vocês. O mundo físico de vocês, ele é uma cópia do mundo espiritual. Porém, ele é como se fosse uma caricatura. Então é uma cópia mal feita, tá? Bem entre aspas, né? Porque é mal feita porque tem que ser assim, tá? Mas geralmente, quando você vai para uma colônia espiritual um pouco mais próxima do planeta, como o nosso lar, ou até outras, tá? Nova Aurora, Grande Coração, Aruanda, tá? Aruanda é um pouco mais distante, né? Não é todo espírito, tem que ser um pouco evoluído mesmo para você ir para Aruanda. Mas como que eu posso explicar para vocês? Vitória Régia, tem várias colônias por aí, tá? Inúmeras.
É muito semelhante ao mundo físico de vocês, tá? O mundo material. A diferença é que às vezes ele é mais bonito, mais bem cuidado, as cores são mais vivas. Tudo bem? Perdão. As cores são mais vivas, entende? Mas a maioria das coisas que tem aqui possuem lá, tá? Então, se você pode pensar, escolas, faculdades, existem isso no mundo espiritual? Existe, tá? Casamento existe no mundo espiritual? Existe. Casas existem. Ruas, bairros existem, tá? Existe tudo isso. Balada existe. Na contraparte astral, aqui na crosta, onde vocês estão, não lá em cima. Aqui embaixo, na crosta, na contraparte astral do mundo de vocês, que é outra dimensão diferente de lá, porque é outra vibração, certo? Na vibração aqui, diferente de vocês, que é o plano astral, e não o plano das colônias, que é outra dimensão, é mais alta, é mais leve, aqui onde é mais denso, existem bares, tá? Prostíbulos e coisas boas também, postos de socorros nossos para espíritos que precisam de ajuda, certo? Mas tudo que vocês veem aqui existe do outro lado, tá? O mundo espiritual em suas diversas dimensões. É por isso que eu falei que o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? É muito vago, tá? Porque o que separa a gente são vibrações, são dimensões energéticas. Vocês em corpo físico não conseguem alterar tanto assim a sua vibração. Vamos supor, vocês estão aqui, vocês não conseguem ir para o plano astral e corpo físico, tá? Então essa é a diferença. Mas pra gente, o mundo espiritual são diversas dimensões. Então a dimensão que está aqui em contraparte com a de vocês, a física, que é o plano astral, que está no mesmo lugar, mas em outra vibração, é como se fosse um mundo paralelo, entre aspas, bem entre aspas mesmo, possui, é muito igual, tá? A casa de vocês, essa casa possui uma contraparte astral. Existe uma casa aqui na parte astral. Existe a sua casa na contraparte astral. O mercado que você vai, existe algum ambiente no lugar onde está aquele mercado. Entendendo? E a mesma coisa serve no inferno ou no céu. Existem baladas, existem festas, existem escolas, instituições, faculdades, empresas, tudo, tá? Existe, tá? É tudo uma cópia. A diferença é o como é feito, entende? Então aqui, onde a coisa é bem negativa e no inferno, é tudo um caos. É tudo de forma bagunçada, tudo de forma antiética. Então, uma contraparte astral boa, lá em dimensões superiores, vocês acham que uma balada é como uma balada aqui? Vocês acham que lá o pessoal se alcooliza? Tem vícios em drogas? Não. Tá? Prostituições, promiscuidade, se envolver um com o outro, e com o outro, e com o outro. Não, não, não. Não acontece. Tá? Brigas, barzinho, não encher na cara? Não. Existe cerveja? Existe cerveja. Mas você acha que é alcoolizada? Não. É pra quem gosta do sabor da cerveja. Alcoolizado não é, não tem álcool. Pra viciar, não. Certo? Uma festa, uma escola, uma empresa, na contraparte, em dimensões superiores, é outro lugar, é outra forma. Não dá nem pra ter comparação. Tudo bem? E aqui que condiz com a pergunta número 9. As coisas no mundo espiritual são como na Terra? E é aí que eu expliquei. Depende, varia-se muito, tá? A essência muitas vezes é parecida, mas a forma como é feito, como é executado, é diferente. É que nem vocês quererem comparar uma escola pública numa região bem afetada, tá? Seja na cidade onde vocês moram ou em outra cidade mais pobres, é diferente de uma escola particular numa região rica da sua cidade. A mesma coisa serve aqui, tá? Mesmo princípio. A diferença é a ética, né? E que aqui a gente dá todos os recursos possíveis, toda a atenção possível, tá? Todo o respeito,
ele é praticado, tudo é justo, certo? Então é o mesmo padrão, tá? Existem instituições, faculdades no astral inferior, em dimensões ruins, negativas, tá? Existem empresas, laboratórios. Não pense que lá é tudo fogo, chama, sabe? Não pense isso. Não é assim, tá? Pergunta número 10. Olha só, Allan Kardec vai responder. Não se preocupe, não precisa fechar o olho. Olha só que curioso, hein? Vocês veem muitas pessoas canalizadas com espíritos estão de olho fechado. Esse daqui tá de olho aberto. Ó, ó, ó. Não é o espírito fazendo isso com o olho. É o médium. Allan Kardec. Fala pra mim, fala pra mim. Existem alienígenas? É óbvio, tá? Existem. Vocês são alienígenas. Pra outros. E aí? Existem, tá? Existem até porque vocês são alienígenas. Um espírito, ele não possui uma casa só, tá? Vocês viveram em outros planetas, tá? Não se engane. Vocês tiveram vidas em outros planetas. Assim como estes de outros planetas, tá? Quando tá na Bíblia que a casa de meu pai tem muitas moradas, este é um dos significados, tudo bem? Todos os planetas, como é dito no livro dos Espíritos, possuem vida, tá? Vocês são enganados, doutrinados, manipulados, controlados para pensar o contrário, tá? Cuidado com essas instituições que dizem ser seguras, sendo que na verdade manipulam vocês e ocultam muita coisa de vocês. Vocês não conhecem 1% da realidade física e material de vocês. Não tô falando nem da extrafísica, hein? Da espiritual, tô falando da física, certo? Vocês são extremamente manipulados por guerras que manipuladas, tá? Tudo manipulado, tá? Sempre olhe com esse olhar de tem alguma coisa por trás disso, porque sempre tem, tá? Todas essas instituições que se dizem seguras, seja do governo ou seja de qualquer tipo de coisa, grande parte delas te manipulam totalmente de forma maliciosa e mal intencionada. Tudo bem? Essa é a triste realidade do planeta Terra. Mas existem alienígenas. Todas essas teorias da conspiração, muitas delas são verdades, tá? Não da forma exatamente como é passada muitas vezes, mas a essência, tá? Existem seres de Sirius, de Andrômeda, de Vega, de Alcione, arcturianos, zeta-reticulianos, marcianos, venusianos, plutonianos, uranianos, jupiterianos. Todo o planeta do sistema solar tem vida. Não existem só esses planetas que vocês conhecem no sistema solar, tá? Essa não é a região nem a mais habitada, tá? Então, gente, calma. Um minuto. Desculpa, acho que eu passei uma coisa errada, mas quando eu disse que essa não é a região mais habitada, tá? Não quis dizer isso não, tá? Isso foi conhecimento do médium que ele viu em alguma teoria da conspiração, mas isso não sou eu que estou trazendo isso. Mas que eu estou trazendo, eu até peço desculpas, eu médium por isso. Me deixei levar. Por essa empolgação, eu gosto desse assunto de alienígena e extraterrestre. Mas, gente, existe vida em todos os sistemas planetários, sistemas estelares, galáxias, tá? Deus, ele não deixa espaço vazio, tá? Até no vácuo do espaço tem alguma forma de vida, certo? Que vocês não conseguem sentir ou ver ou detectar com seus equipamentos, tudo bem? Existe vida, certo? Não se enganem, tá? Eles estão entre vocês, inclusive, tá? Pode ter um do seu lado, só que como ele é, o corpo físico deles podem ser, por exemplo, mais leve, em outra vibração da de vocês, pode ser que vocês não veem ou sintam eles, tá? Então isso acontece. Existem planetas
que a vida é em outra faixa vibratória, em outra faixa energética. Então vocês não conseguem ver ou sentir, tá? Existem planetas que, se vocês forem lá agora, vai parecer um deserto na sua faixa vibratória, mas em outra, lotada de vida. Entenderam? É isso. Questão número 11. Por que Jesus era tão evoluído em comparação com os outros? Isso é uma explicação legal, tá? Gente, Jesus, ele foi criado numa data muito próxima à da criação da Via Láctea, tá? Por isso que ele é tão evoluído. Ele é mais velho, tá? Ele tem mais de 12 bilhões de anos, tudo bem? Terrestre. Então ele é muito velho, muito velho. Um ancião, um mestre, tudo bem? Então, esse é o motivo, tá? Ele é velho, ele fez as escolhas boas, ele é muito antigo, ele fez as escolhas certas, logo ele tem uma evolução muito alta, tudo bem? Não tem uma explicação mais básica que isso. Geralmente, quanto mais velho o espírito, nem sempre, tá? Existem espíritos da idade próxima de Jesus que estão bem pelo outro lado, tá? Mas majoritariamente, geralmente espíritos mais velhos possuem uma evolução maior, tá? Desculpa. Pergunta número 12. O que faz alguém ir pro inferno ou para o céu? Vibração. Já foi explicado, mas vibração, tá? Vai ser uma pessoa negativa, grossa, ser uma pessoa ruim, né? Majoritariamente, descontrolada emocionalmente, orgulhosa, fez mal para muita gente. O seu padrão vibratório, seu padrão energético, ele é baixo. A sua vibe, ela é ruim. Então você vai para onde condiz com você, onde tem semelhantes a você. Ou seja, dimensões inferiores, ou você fica preso aqui na crosta. Por isso existem espíritos vagando pelo mundo de vocês, que muitos que têm clarividência acabam vendo, tá? Casas abandonadas, etc. Certo? Então, se você tiver uma vibração boa, for alguém bom, você vai para onde condiz com você, tá? Isso é bom, gente. Vai muito além do que não matar e não roubar, tá? Controlar sua raiva, trabalhar compreensão, empatia, paciência, compreensão, tolerância, tá? Calma, mansidão, ajudar o próximo, certo? Questão número 13. Como é o inferno? O inferno, meus irmãos, é muito vago, de novo, tá? Existem diferentes dimensões. O inferno de Dante, o abismo, né, de Dante, ele foi para uma região muito densa, lá bem próximo do núcleo da Terra, chamada de abismo, tá? Muitos dos desencarnados, eles gostam de dividir o inferno em 3 grandes macroníveis, tá? Que é o umbral, as trevas e o abismo, tá? Mas no espiritismo é umbral, umbral médio, umbral grosso. Para os cristãos é todo o inferno, tudo bem? Mas é isso, tá? É um lugar extremamente denso, tá? Pesado, ruim, ar quente que te queima, certo? Na maior parte das vezes, tá? Mas é um lugar que existem muitas variações, tá? Em cada dimensão que está situada, por exemplo, no umbral, é de um jeito. Em cada dimensão que está nas trevas é de outro, e do abismo é de outro, e do subabismo que é de outro. Entendeu? Então existem cidades, comunidades, favelas, certo? Prédios, reinos, castelos, tem de tudo, tá? Todo tipo de criatura, tá? Porque é tudo espírito, tá? Lembrando que o que faz vocês verem formas monstruosas é a cabeça do espírito, é a mentalidade, é o mental dele. Então vocês veem dragões, serpentes gigantes, aves monstruosas, certo? Todo tipo de animal, entre aspas, todo tipo de criatura, demônios, gárgulas, vampiros, zumbis, lobisomens, certo? Tem de tudo, tudo, certo? Laboratórios, escolas,
tá? Faculdades, instituições, tudo, tá? Tudo. Só que como eu disse, como eles são complicados. Como são as coisas lá? Complicadas, certo? Extremamente complicadas. Como são feitas? Como funciona uma escola lá? Entendeu? Então, tudo é muito semelhante, mas tudo varia de acordo dos que executam, né, esse processo. Como é o céu? Questão número 14. O céu, meus irmãos, é muito variado, tá? Existem de cada dimensão é de uma maneira, tá? Uma dimensão celeste é diferente de uma colônia como nosso lar, tá? Mas geralmente é muito semelhante. São lugares geralmente muito belos, tá? Cores vívidas, certo? Existem restaurantes, existem festas, boates, casas, bairros, regiões residenciais, certo? É tudo muito semelhante. A diferença é a forma como é executado, certo? Aqui na Terra as coisas, os espíritos são complicados. Então uma escola nem sempre é executada da maneira como deveria. Imagina idealizado, como seria uma escola de uma forma realmente idealizada. Assim é em dimensões superiores, certo? Como seria uma empresa de uma forma idealizada. Assim é em planos superiores, certo? Então, tudo é como é executado, certo? Mas, claro, é muito bonito, uma tecnologia muito além da compreensão de vocês, tá? Isso no inferno também, eu esqueci de falar. No inferno, muitos deles carregam conhecimentos de outras vidas que eles tiveram em planetas evoluidíssimos e trazem para lá. Então, nanotecnologia, de tudo, muito mais evoluído do que vocês. Tanto o inferno como o céu, tá? Vocês são bem retrógrados, bem primatas mesmo. Tudo bem? Celular é algo obsoleto no mundo espiritual. Já foi esse tempo do celular, por exemplo. Certo? Então, meu, tem de tudo. Porém, claro, a natureza é muito bem preservada. Tudo é muito bem cuidado, limpo, bonito, certo? Mas não pensem vocês que no inferno é feio, tá? Pela conta da luxúria, né? Dos trevosos, dos negativos, né? Dos mal intencionados, por conta da luxúria deles, muitos lugares lá são bem bonitos. Porém, a vibração, a vibe do local não mente, certo? Então a energia você sente que você está num lugar ruim. No céu é o contrário, tá? Uma felicidade constante, sem fim, por conta de toda a vibração boa que é o local e pelos espíritos que vivem lá, que emanam essa vibração, certo? É tudo questão de sintonia, tá? Tudo questão de lei de atração, certo? Questão número 15. Por que os demônios são tão feios e os anjos tão belos? E de novo, eu digo a você, lembra que eu falei que a forma de vocês ela varia de acordo com o seu comportamento, com o seu mental, com o seu emocional? Então, é isso, certo? Quando você é uma pessoa muito negativa, muito ruim, tá? Grossa, raivosa, impaciente, orgulhosa, você vai tomando características bestializadas, certo? Já viu aquela pessoa que é briguenta, bem bestial? A forma dela é bem complicada, certo? Se vocês andassem na rua e conseguissem ver a forma realmente de uma pessoa, de um espírito, de alguém, vocês veriam lobisomens, zumbis, caveiras. Por quê? Porque aquela é a forma que condiz com o mental da pessoa, certo? Bestas, demônios. Por isso que os demônios são como são, certo? É basicamente por isso, gente. Os demônios, eles são como são, possuem chifres, rabos, cor avermelhada, feia, demoníaca. Por quê? Por causa da mentalidade deles, da forma de pensar deles. Eles mesmos plasmam essa forma neles quando eles escolhem pensar como pensam, agir como agem, sentir como sentem. Entendem? Os demônios são vocês, fora do corpo, que condiziam com os seres lá de baixo, que desceram. Vocês desceram, são vocês. Era o seu tio que estava aqui com você há alguns anos atrás. É o seu pai, de repente, seu filho, sua filha, certo? Anjos é o mesmo pressuposto, só que no inverso, né?
Quanto mais, quanto mais atributos, mais virtudes você tem, melhor é a sua forma, tá? Muitos espíritos evoluidíssimos escolhem ficar com a aparência mais velha, mas se eles se mostrassem como eles realmente são, seriam como um jovem no seu auge de beleza, sabe? Dos 20 e poucos anos, sabe? Essa é a real forma de muitos espíritos, certo? Muitas vezes eles assumem uma forma mais velha para passar uma questão de autoridade para vocês, certo? A cabeça de vocês é assim, né? Então, eles acabam assumindo. Então, luz emanada e todas essas coisas é por causa de toda a mentalidade deles, tá? A mentalidade que você tem, o seu comportamento, o seu pensamento, as suas emoções, o como você sente é tudo, tá? A sua moralidade é tudo, certo? Então, essa foi as que eu queria trazer para vocês, certo? Eu e o médium trabalhamos em conjunto, falamos em conjunto, compartilhamos nossos conhecimentos, tá? Tudo para que seja o melhor para vocês, para que vocês aprendam e evoluam. Tudo bem? Esse vídeo está encerrando, ele poderia até se prolongar mais, mas não há mais tempo para o médium, certo? Então, se vocês quiserem, deixem perguntas, tudo bem? A gente vai responder o máximo que der, caso houver perguntas. Se não houver, a gente pede pro médium fazer mais perguntas e a gente vai respondendo. Tudo bem? Um grande abraço do seu irmão, um grande abraço do médium aqui. Um grande abraço pra vocês, gente. Fique com Deus.